Apocalipse, capítulo 4. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Versículo 8. João foi chamado por Jesus a subir, entrar por uma porta no céu e contemplar uma outra visão. Quando nosso filho mais novo tinha por volta dos 4 anos de idade, certo dia, eu estava com ele no colo, próximo à janela de casa. De repente, ele fixou os olhos no céu e disse: "Mamãe, vamos subir?" Então eu respondi: "Sim, meu filho, um dia vamos subir." Mas ele insistiu: "Não, mamãe, vamos subir agora. O homem está chamando na porta." E ele olhava fixamente para um determinado lugar no céu. Então, percebi que ele estava vendo o que eu não conseguia ver. E mais uma vez ele insistiu: "Vamos, mamãe, a porta está aberta, o homem está chamando." João teve a visão do trono de Deus. E a palavra trono aparece 14 vezes somente neste capítulo, deixando claro o objetivo de exaltar a majestade dos céus, o Rei dos Reis, que de seu trono governa todo o universo. João não encontrou palavras para descrever o aspecto do Senhor e o descreveu como semelhante a pedras preciosas. O apóstolo entrou no santuário celeste, de onde lhe foi revelado as coisas que deveriam acontecer. A partir dali, o discípulo começaria a contemplar de forma mais clara o destino da humanidade, o que aconteceria com relação aos períodos históricos que vimos no estudo das 7 igrejas. Além de não ter conseguido descrever com precisão a aparência do Pai, João também contemplou um arco-íris ao redor do trono. O primeiro arco-íris a aparecer no céu foi um sinal entre Deus e os homens, um acordo de paz. Gênesis capítulo 9, versículo 13. É interessante observar que o arco-íris possui 7 cores, o que aponta para a perfeição das promessas divinas. João também viu 24 tronos com 24 anciãos. Esses seres celestes podem indicar alguns dos fiéis, salvos pela graça e contemplados a representar os salvos de todo o mundo. Suas coroas representam a vitória sobre o pecado, assim como os salvos, na volta de Cristo, receberão coroas e se assentarão em tronos. Apocalipse capítulo 2, versículo 10, capítulo 3, versículo 21. Os 24 anciãos também representam os 24 turnos que existiam entre os sacerdotes no santuário terrestre, o que mais uma vez confirma que João estava diante de uma visão do santuário não feito por mãos humanas. Hebreus capítulo 8, versículo 2. Mais à frente, lemos sobre a visão de 7 tochas de fogo que ardem. No santuário terrestre, havia um candelabro com 7 lâmpadas que deveriam estar sempre acesas. Êxodo capítulo 25, versículos 31 ao 39. Além de simbolizar a Igreja de Deus, o candelabro também representa o Espírito Santo. Então, conseguimos obter a presença da Trindade, a voz que é Cristo, o Pai em seu santo trono e o Espírito Santo. Então, João viu 4 seres viventes de aparência incomum. O profeta Ezequiel teve semelhante visão desses seres com o mesmo aspecto. Ezequiel capítulo 1, versículos 4 ao 10. Um semelhante a leão, que enfatiza o caráter real de Cristo, o leão da tribo de Judá. Outro semelhante a novilho, simbolizando a Jesus como aquele que veio servir. Ainda outro semelhante a homem, nisto confirmando Jesus como o Filho do homem. E por fim, um semelhante à águia voando, o que nos leva ao texto de Isaías 40:31, que diz: "Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam." A águia representa a divindade de Cristo como o único capaz de nos dar a vida eterna. Estes seres declaram a todo o tempo que santo é o Senhor,
de eternidade a eternidade, e logo depois erguem louvor ao Deus Criador de todas as coisas. Meus irmãos, precisamos ter a certeza de uma coisa: não estamos sozinhos neste planeta caído. Há um Deus que do seu trono nos promete a vida eterna. Basta apenas aceitar. Os desígnios de Deus deixados para nós são planos de amor de um Pai amoroso, que em todas as coisas declara ter o desejo de muito em breve nos conceder um lugar que nos está preparado desde a fundação do mundo. Antes mesmo que Ele, como Criador, proferisse a primeira palavra para criar qualquer coisa nesta terra, como Salvador, já havia traçado o plano da redenção. Ele sabia que erraríamos, que cairíamos, e ainda assim escolheu nos criar, escolheu nos amar. Ouçamos, pois, a voz daquele que nos remiu e que nos chama hoje a abrirmos a porta de nossa vida para que Ele se assente no trono de nosso coração e reine soberano. Oremos, amados. Pai querido, louvado seja o Teu nome, porque a porta ainda está aberta. Ainda há oportunidade de salvação para os que ainda não Te conhecem. Tu és compassivo e longânimo, Senhor, e esperas com paciência que se completem o número dos salvos. Pai, muitas vezes os nossos olhos estão velados para o sobrenatural, mas assim como meu filho viu o Senhor chamando para subir, que pela fé possamos ter o mesmo desejo que Ele teve de estar onde Tu estás. Enche-nos do Teu Espírito e prepara-nos para um dia nos unirmos na adoração dos anjos, a declarar perante a Tua face: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Um feliz sábado, santos do Altíssimo. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.